toda distração, que toda perturbação, que toda preocupação, ó Pai, seja agora aquietada, no nome de Jesus. Ó Pai, acalma os nossos corações, tranquiliza as nossas mentes, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. É a minha oração, naquilo que eu falhar, ó Deus, naquilo que eu errar, que o Teu Santo fale a Tua igreja. Assim oro, assim creio. Amém e amém. Irmãos, com certeza, esse é um dos termos mais tristes que nós podemos encontrar na Bíblia, nas Santas Escrituras. Icabode, e foi-se a glória. Nós sabemos o que é uma época triste, o que é uma época de sofrimento. Todos aqui são experimentados no sofrimento. Nós sabemos que essa época triste, essa época de sofrimento, essa coisa da integralidade do ser humano está sendo perdida. Cada vez mais nós somos divididos. Só que nós, no dia a dia, percebemos que não existe isso. O Roberto, que tem problema no trabalho, vai ter sintoma em casa, com a família, na igreja, na comunidade de fé. Então todos nós passamos por coisas que até mudam o nosso semblante, mudam as nossas vidas. E quando nós olhamos para essa mulher que, ao dar à luz, ao conceber um filho tão desejado, olha para toda a situação que ela estava vivendo, para toda a situação ao redor dela, e diz o seguinte: só há uma possibilidade de nome para esse menino: Icabode. A glória de Deus foi embora, diz algumas versões. Outras dizem: não há mais glória em Israel. Em algumas mais contemporâneas é o seguinte: não há mais alegria e nem esperança. A mãe da criança não viu o filho andar, nem falar a primeira palavra, pois morreu no parto. Icabode não só se transformou num termo, olha só, o nome Icabode se transformou num termo teológico para mostrar uma situação de total desgraça espiritual. Quando uma pessoa está numa desgraça espiritual, se falava em Israel, quando ela está com Icabode. O nome se transformou num termo. Que situação triste. Essa mulher viu, no mesmo dia, o cunhado, o marido, o sogro e a arca de Deus sumirem da sua frente. A corrupção tomou conta da sua nação. A desgraça tomou a sua casa. Meus irmãos, o Icabode é possível. Todos nós podemos ser abatidos pela desgraça. Ninguém. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo tem um alerta fantástico em Efésios. Antes de falar da armadura de Deus, ele diz: mas estejam preparados para o dia mau. O dia mau pode chegar a qualquer um. Qualquer um. A chuva cai sobre os bons e os maus. Ninguém está livre. Cristãos e não cristãos. Mas, meus irmãos, Icabode não é algo que pode acontecer com qualquer um. Icabode acontece quando nós, uma vez libertos das garras do diabo e das garras de Satanás, voltamos a permitir que correntes aprisionem nossas vidas. Icabode acontece quando, uma vez libertos, voltamos as costas para Deus e nos prendemos
nas garras do pecado. E Icabode ocorreu porque essa criança nasce no auge da crise espiritual do livro de Reis, da época dos reis, dos juízes. Icabode acontece quando na época dos juízes é experimentada a pior caminhada espiritual desse povo. O pior momento espiritual está aqui. Eles alcançaram o auge, o ápice da degradação espiritual. Isso pode acontecer? Infelizmente pode. Infelizmente pode. Algumas igrejas me impressionam. A primeira dela é a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém tem só pastor toque de língua. É da igreja de Jerusalém que saem todos os nossos grandes heróis, que nós chamamos de apóstolos. Mas ela nem é citada quando Cristo se dirige às igrejas no Apocalipse. Uma outra igreja me chama a atenção. É a igreja de Éfeso. Quem são os pastores da igreja de Éfeso? Paulo, Timóteo, João. E olha o que Deus diz. Em 50 anos a igreja de Éfeso, que era uma igreja que buscava, que tinha experiências com o Senhor, em 50 anos ela abandonou o quê? O primeiro amor. Então o Icabode pode acontecer. Pode acontecer. E eu quero nessa manhã te alertar, chamar você para essa grande preocupação. O Icabode é perder a presença do Senhor. Icabode é ter uma das piores experiências que alguém pode ter, e que Sansão teve, é levantar um dia e perceber que Deus não está mais comigo. Icabode é acordar e perceber que o Senhor não aprova mais nada daquilo que eu faço. Icabode é olhar para a vida e perceber que tudo aquilo que eu tenho, que eu construí, não tem a bênção e a permissão do Senhor. Isso é Icabode. E não há desgraça maior nesse mundo que possa ser pior do que Icabode. Porque o Sansão é humilhado lá no templo de Dagon. Perde suas vistas. Seus olhos são perfurados. Ele é caçoado, ele é humilhado. Mas eu não creio que essa foi a pior coisa na vida de Sansão. A pior coisa foi naquela terceira tentativa de Dalila, ele levantar e o texto dizer: mas o Senhor não estava mais com Sansão. Não tem coisa pior do que isso, meu irmão. É você olhar para a sua casa e saber que o Senhor não está mais ali. Jesus chama pessoas assim, sabe de quê? De loucas. Louco. Louco é você, porque hoje pedirão a sua alma e você não preparou nada para ela. Tem o mundo. Meus irmãos, não olhem para aquilo que os ímpios têm e não fiquem com inveja. Não olhem. É o cântico de Asaf. Não façam isso. Sabe por quê? Isso é loucura diante de Deus. A melhor coisa nessa terra é levantarmos e sabermos que nós temos a aprovação do Senhor, que Deus está conosco, que o Espírito Santo de Deus atua através de nossas vidas. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Tem um testemunho de um menino, quando ele tinha 15 anos, ele testemunhava na igreja dele. E o sonho dele era exaltar
nome de Cristo através do seu dom, o dom futebolístico. O dom dele não é como o meu. Meu dom no futebol é um pouco mais avançado. Mas ele tinha esse sonho, dava testemunho lá na EBD, nos cultos da juventude, com 15 anos. Queria ser o melhor do mundo para exaltar, glorificar o nome de Cristo. Com 16 anos, ele começou a ganhar 50 mil reais. Com 17 anos, ele já estava ganhando 600 mil reais por mês. Aos 19 anos, ele está ganhando 3 milhões de reais por mês. Ele tem tudo. Ele pode fazer tudo. Mas eu creio que por suas práticas, ele não pode mais falar: o Senhor está comigo e aprova o que eu faço. E não há dinheiro no mundo que pague isso. Por que a glória se foi de Israel? Por que a glória se foi de Israel? É a pergunta que fica. Por que o Icabode chega? Não a criança, mas a situação, o conceito teológico. Nós temos algumas respostas e algumas meditações. Sabe por quê? É claro, porque o pecado nos domina. E o pecado dominou todo esse grupo, toda uma geração, todo um povo. Coisas impensáveis esse povo fez. Coisas impensáveis a família do Icabode fez. Coisas impensáveis os anciões dessa época fizeram. Coisas impensáveis os jovens dessa época fizeram. Quando o sacerdote Eli honrou os seus filhos mais do que a Deus, o Icabode começou a chegar. 1 Samuel, capítulo 1, verso 29. 1 Samuel, capítulo 1, verso 29. É isso aí mesmo. Quarta-feira eu peço sempre para alguém ler o verso. Os irmãos, eu quero agradecer os irmãos, é isso aí mesmo. Toda quarta-feira eu não leio os textos, os irmãos na congregação é que leem. Então é o seguinte, vamos aí, eu pedi um irmão para fazer isso aí. Fique de pé e leia isso aí, interação, vamos lá. Pedi um irmão, uma irmã, lê alto, por favor, fique de pé, por favor. Oi? Não, o capítulo 1, o verso é o 29. Poxa, não tem? Que é isso? É o quê? É 28. É 28. Então lê aí, por favor. Capítulo 1. Não sou eu que estou errado. Não é o capítulo 1, é o capítulo 2. E o verso é o 29. Sou eu que estou errado e a irmã está certa. Vamos lá? Agora pode ler. Porque vocês zombaram de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra mais os seus filhos do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Eli, o Icabode vai chegar, porque algo ocupou a primazia na sua vida. Meus irmãos, sabe quando o Icabode chega? Quando coisas ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. Sabe quando o Icabode chega na vida de uma igreja? Quando coisas ocupam o lugar de Deus na vida dessa igreja. E os filhos de Eli ocuparam o lugar de Deus na vida dele. Nada nem ninguém pode estar no lugar de Deus. E você sabe que há muito tempo coisas têm sido primárias na sua vida. E essas coisas não são Deus. Meu irmão e minha irmã, volte
a ter Deus como centro de sua vida. Volte a ter Deus como a primazia da sua vida. Volte a ter Deus como único na sua vida. Quando isso acontece, a nossa ação e a nossa percepção espiritual, ela é totalmente atingida. O Eli conseguia, olha que coisa triste, ele conseguia perceber e ver aquilo que não estava nas pessoas santas, mas não conseguia ver e perceber aquilo que estava de errado na vida dos seus filhos. Ele chama uma mulher santa de filha de Belial, de vadia, uma mulher em oração, uma mulher afligida, uma mulher perturbada, uma mulher atormentada, é acusada de vadiagem pelo profeta Eli. 1 Samuel capítulo 1, verso 12 até o verso 16, diz algo triste sobre a vida desse homem. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, e ela não conseguia ouvir a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará assim embriagada? Abandone esse vício. Ana disse, verso 16: não julgues a tua serva como uma mulher vadia, como uma filha de Belial, como uma perdida. Não faça isso. O Icabode chega quando nós começamos a falar e a fazer das coisas do Senhor coisas profanas. O Icabode chega, mas não para por aí. Ele não só fazia isso, como ele tinha 2 pesos e 2 medidas. E meus irmãos, quando aqueles que conhecem a verdade, e essa semana eu estava conversando com alguns irmãos sobre isso, só há um grupo de pessoas nessa terra que sabe o que é a verdade, que sabe o que é certo e o que é errado, que sabe o que é correto. E esse grupo de pessoas se chamam cristãos. Só o cristão sabe o que é certo e o que é errado. E quando aqueles que sabem o que é certo e o que é errado começam a praticar, a ver, a fazer e a se envolver com o que é errado, meus irmãos, só tem uma saída: o Icabode vai chegar. Quando os filhos de Eli começaram a agir e a serem dominados pelo pecado, as atitudes de Eli, elas são impressionantes. E não há outra possibilidade a não ser o Icabode. Ele começa a se conformar e a aceitar os padrões de corrupção do seu povo, da sua casa, da sua gente. O Eli, ele se conforma tanto com isso, que quando Samuel, no capítulo 2, verso 25, tem uma visão, e Deus fala para Samuel, para o menino, que ele vai trazer julgamento sobre a casa de Eli, sobre o povo de Israel. Ele vai até o menino e pergunta: o que o Senhor falou com você? No verso 18 do capítulo 3, o Samuel diz: olha, Deus disse que vai trazer julgamento sobre sua casa. A atitude de Eli é lutar pela vida dos seus filhos e do seu povo. É isso? Ele faz isso? Não. Ele simplesmente diz: se o Senhor quer assim, que Ele faça assim. O Icabode chega quando nós, primeiro, nos conformamos com a situação desse mundo. O dia que a igreja de Cristo se conformar com o pecado e com as coisas que é errada, a primeira coisa que é tirada dela é a postura profética dela. E uma vez sem a nossa posição profética, nós somos brinquedos nas mãos do diabo. Palavra de Jesus: o príncipe desse mundo está vindo aí, mas ele
não tem nada em mim. O Eli, ele se conformou. É assim, não vai mudar, não tem o que fazer. Certa vez Deus disse a Moisés que iria destruir o povo. E qual foi a reação de Moisés? Se for assim, Deus X com menor, não faça isso, Deus. E ele vai lutar intensa com Deus por sua família, pelos seus, pela sua casa. Você está vendo o pecado dominar a sua casa, está vendo o pecado dominar tudo ao seu redor e parou de lutar. Parou de lutar. Deus, eu não aceito isso. Não foi para isso que o Senhor nos justificou. Não foi para isso que o Senhor me trouxe. Não foi para isso que o Senhor me levou para o altar. Não deixe de lutar com Deus, é na lágrima, é na dor, é no joelho, mas a vitória vai chegar. Não deixe o Icabode chegar. O pecado nos dominou. E aquilo que foi ministrado hoje de manhã aqui, oração não é para quem é santo, não. Oração é para quem é pecador. Oração é para quem foi justificado. Se você se enxerga como um pecador, como um não merecedor, você está no caminho da justificação. É isso, se lance no caminho do Senhor. Diga a Deus, eu não tenho mais força, eu não tenho mais como lutar contra isso. Deus, venha sobre minha vida. Quando Israel sai para a luta narrada, para a batalha narrada no capítulo 4, e começa a fazer uma série de bobagens, Eli simplesmente senta numa cadeira e espera a desgraça chegar, como está escrito no verso 13 do capítulo 4. Simplesmente senta numa cadeira e espera a desgraça chegar. Meu irmão, minha irmã, você está vendo o seu filho caminhar para a perdição e está esperando a desgraça chegar? É isso mesmo. Você está deixando o sol se pôr e deixando de orar pelos seus, de lutar pelos seus? Vai esperar a desgraça chegar? Eu, quando cheguei na igreja cristã, quando eu me converti, algumas coisas você ouve na igreja e fica assim, num primeiro momento, demora, né? Tem que decodificar, porque são coisas assim, nós temos um linguajar bem interessante, né? A pessoa chega, olha, eu vou a PIB. O que é isso? Produto Interno Bruto. A pessoa chega e diz para você, olha, você tem que ir a EBD. É a maior escola do mundo. Fica, poxa, onde fica? Em que país fica? Então, algumas coisas você... Mas uma coisa, quando eu cheguei na igreja, eu não precisei decodificar. Eu sabia o que era. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, você tem que clamar. Você tem que clamar, você tem que lutar, você tem que buscar, você... Eu sabia já o que era isso. Não, você tem que clamar em oração, você não pode desistir, você tem que lutar. Eu já sabia, isso aí não precisou decodificar para mim. Outras coisas assim, PIB, essas coisas, EBD, MCA. Já falei para você, primeira vez que eu peguei um boletim na reunião de oração, MCA. Falei, rapaz, eu preciso de oração, vou para esse negócio aqui. E fui lá para a reunião da MCA. Foi minha primeira reunião na igreja. Sabia? Aí, por que eu sabia o que era clamar? Aprendi. Uma vez, quando eu tinha uns 14 anos, eu fiz algo fantástico, vibrei com aquilo. Eu consegui, com mais 4 amigos, alugar um Atari. Do único camarada que tinha um Atari na rua. E olha, foi uma luta alugar aquilo. Juntamos o dinheiro. Vocês estão aqui tudo pensando o que é Atari. O que é Atari? Fala aí pra Cíntia aí o que é Atari. Cíntia não sabe o que é Atari. Vocês sabem o que é PS3, né? Eu sei o que é Atari, rapaz. Consegui alugar. E olha, não era alugar durante o dia, não. Foi alugar durante uma noite.
É o seguinte, ele falou, olha, o Atari vai ficar com vocês de 10 da noite até quando eu acordar. Quando eu acordar, eu quero ir na nossa casa. Eu falei, rapaz, olha, tudo, imagina, eu não ia ter que pagar para jogar, eu ia ficar jogando à noite. E fomos para casa de um amigo meu, e ficamos literalmente mesmo, numa TV preto e branco, jogando a noite inteira. Eu paguei caro por aquilo, eu tinha que aproveitar. A noite inteira não. Teve um momento lá que nós paramos de jogar. Por volta de umas 4 horas da manhã. Começou uma gritaria, um tiroteio. E paramos. E ouvimos um barulho imenso na rua. Invadiram uma casa. Não era a polícia. Eram os próprios bandidos da favela onde eu morava. E eles entraram numa casa e pegaram um garoto de mais ou menos uns 19 anos. E não tem conversa não. Ali não era para ter conversa. Ali não era para ter conversa. Ali, aquela hora, aquela situação, como se diziam lá, como ainda dizem, era balão. Mas naquela noite eu aprendi o que é clamar. Eles pegaram o garoto, mas a mãe foi junto. A mãe foi junto. A mãe se agarrou e falou, se mata ele, me mata também. E naquela noite eu aprendi o que é clamar. O que é chorar. O que é se humilhar. E falar, eu faço o que vocês quiserem. Meu corpo é de vocês. Minha casa pega tudo que eu tenho. Pega tudo que eu sou. Pode me violentar. Mas não vai matar o meu filho. Não vai matar o meu filho. E falava isso, não vai, não vai, não vai, não vai. E eles empurravam e puxavam pelo cabelo e saíam, eu não vou largar. Só matam eles se me matarem. Só acabam com a vida deles se acabarem com a minha. E não teve bandido cruel naquela noite que pudesse resistir a um clamor desse. Isso é clamar, meus irmãos. Não deixe o cabode chegar. Vá para a luta. Clame. Vá para o joelho, chore. O pecado está te dominando. Aprendi uma oração. Deus, se eu for trair, se eu for adulterar, se eu for... leva a minha vida. Todo homem tem que fazer essa oração. Deus, tira a minha vida. Mas não permita os meus filhos passarem por essa humilhação. Não permita a minha comunidade de fé ver isso. Leve a minha vida. Ele não fez nada. E aí a Bíblia vai falar que os filhos dele é que na verdade eram filhos de Belial. E quem fala não é mais o Eli, é o próprio Deus. Coisa triste. Capítulo 2, verso 12 e verso 13. Os filhos de Eli eram ímpios, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela e atravessava o caldeirão e pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. 2 coisas. Primeiro, esses meninos começaram a desprezar. O Icabode chega quando nós também desprezamos as coisas do Senhor. E vocês acham que nós não temos feito isso? Temos. Quando você acha que a ceia do Senhor é mais um evento,
Quando você acha que tocar, que ministrar é mais um evento. Quando você acha que vir para a classe de EBD é mais um evento. Quando você acha que ir para o grupo pequeno é mais um evento. Nós temos desprezado sim as coisas do Senhor. Desprezados mesmo. Temos feito isso constantemente. Nós literalmente não nos importamos mais com muitas coisas que eram fundamentais em nossas épocas, em épocas passadas. Meus irmãos, como nós estamos desprezando missões, como tem faltado recursos para missões. A gente fala que na Europa estão fechando igreja, que nos Estados Unidos as igrejas viram cinema. No sul do Brasil está fechando igreja. E não é só por falta de mover espiritual, não. É por falta de recurso. Porque o povo de Deus está rico. Está rico sim. Cada vez mais. Mas cada vez mais contribui menos. Cada vez mais tem outras prioridades. Estamos desprezando sim. Não nos importando mais com a nossa vocação. Ainda nesse verso, olha que coisa triste. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Verso 13 do capítulo 12. Nem cumpriam mais os deveres. Tem gente que enterrou o dom e o talento. Eu lembro de um camarada que ele se batizou junto comigo. Rapaz, era um evangelista nato. Ele não assistia culto dentro do santuário. Ele ficava fora, na igreja, fora, na rua em frente à igreja. As pessoas passavam, ele colocava as pessoas para dentro. Homem, mulher, criança, adulto. Um evangelista mesmo levava as pessoas. Olha, entra, fica aqui um tempinho. Sem brincadeira, tinha culto que ele conseguia levar 30 pessoas. Só assim na porta da igreja. Outro dia eu fui visitar uma cadeira. Enterrou o dom, enterrou o talento, enterrou aquilo que Deus deu a ele. Não enterra o seu dom, não enterra o seu talento, não. Você é vocacionado, Deus te deu uma vocação. Não enterra. Volte. Eles não cumpriam mais. Eles só queriam a posição de liderança civil e religiosa para explorar o povo. O que os filhos de Eli tinham com Deus era uma relação totalmente utilitarista. Eles usavam da autoridade deles, aí no capítulo 2, a partir do verso 16, para roubar o povo. E diziam, se você não der, eu tomo. É isso que eu tomo. E os auxiliares deles, dos 2 filhos de Eli, faziam a mesma coisa. E não só isso. Eles se prostituíam com as mulheres que iam no templo, as mulheres que ficavam na porta do templo. E todo o povo de Deus sabendo disso. E todo o povo de Israel sabendo disso. Não deixe o pecado tomar e transformar sua vida no mar de lama. Não faça isso, sabe por quê? Porque Deus é um Deus que julga com justiça. Você é servo do Senhor, você ganhou um dom, um talento, e você está enterrando isso e deixando o pecado dominar a sua vida. Não faça isso, porque o único caminho para isso é o Icabode. É perder a glória do Senhor, é não experimentar mais da Shekinah. E aí chegamos
no capítulo 4, aquilo que podemos chamar de ápice desse evento tão triste na história de Israel. Esses meninos que agora governam o país deles, que agora estão com a direção de tudo aquilo que o pai deixou para eles, eles agora cismam ao bel prazer mesmo de irem para uma guerra contra os filisteus. E eles saem. Diz o verso 2 do capítulo 4. Nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Eles simplesmente, sem o Senhor falar, sem o Senhor ordenar, saíram para uma guerra contra os filisteus. Simplesmente acordaram um dia, vamos fazer isso. A mesma história de Sansão. Vamos fazer aquilo. Vamos criar isso. Vamos agora fazer esse evento. Agora nós vamos fazer aquilo. E o que começa a acontecer? Primeiro, sem o Senhor, nossas decisões não são sábias. Não são sábias. Sem o Senhor, nossas decisões não são sábias. Eu só posso ter sabedoria se eu estou com o Senhor. A primeira coisa que eles perdem é isso. Sem sabedoria, não adianta, não teremos acerto. Sem a sabedoria que vem do alto, nós não teremos acerto. Sabe por quê? Porque as coisas do reino dos céus, às vezes elas são loucura. É loucura. Deus chega e fala para um homem o seguinte: olha, anda por sobre as águas. Isso é loucura. Como entender e perceber que isso é uma palavra do Senhor? Só pelo caminho da sabedoria. Você está entrando, tomando uma série de decisões sem sabedoria, sem buscar a orientação do Senhor. Meu irmão, só tem um caminho, é Icabode. É Icabode. É não ter mais a glória de Deus, é não ter mais a Shekinah de Deus, é não ter mais a presença de Deus. É tão impressionante isso, essa questão nossa com a sabedoria, que nós quase não rogamos sabedoria. Gregory Friese, ele tem uma frase fantástica sobre a oração, que ele diz que há um caminho, que algumas orações elas são pré-requisitos. Né? Como na faculdade, na vida acadêmica, tem algumas matérias que são pré-requisitos. Para você fazer uma, você tem que fazer a anterior. Você tem uma lá que só pode ir para a próxima se completar aquela. Ele diz que no caminho da oração há algumas orações que são pré-requisitos. Pré-requisito é o seguinte: se eu não fizer isso... Não, ele diz o seguinte: se eu faço essa oração, muitos dos meus problemas, mas muitos mesmo, eles serão evitados. Ele diz, uma dessas orações é a busca por sabedoria. Eu fico pedindo a Deus: Deus, abençoe esse meu negócio. Eu quero comprar esse piano. Meia cal, eu quero comprar. Deus abençoe. Abençoe que eu ache uma promoção, que eu abra o classificado e ache lá um piano vendendo barato. Não sei. Ele diz, eu já parto para isso. Se eu estou no caminho da sabedoria, eu digo, Deus me dá sabedoria. Que eu seja uma pessoa sábia. Que eu não seja tomado pelo consumismo, pela ganância. Deus evita isso. Aí eu olho para o piano e caramba, esse piano está super barato. Poxa, eu vou comprar. Mas calma aí. Rapaz, eu tenho camarada de 92 centímetros lá em casa. O espaço é pequeno. Esse piano aí, isso vai ser um trampolim para ele. Primeiro, como que eu vou levar um negócio desse lá para casa? Entra o piano, alguém vai ter que sair. Alguém vai ter que sair. Não compro. A sabedoria evita que eu entre numa furada. Aí você agora está pedindo para abençoar o relacionamento.
você tivesse pedido sabedoria, não teria entrado, não teria assinado, não teria feito esse contrato, não teria começado esse empreendimento, teria já percebido coisas. Entendeu? Peça sabedoria para ver. Entendeu? Ninguém muda depois de casamento, não. Peçam sabedoria. Deus, me mostra. É agora, é no caminho da graça. Quando não há isso, não há acerto, e quando não há acerto, a única possibilidade é a derrota. E meus irmãos, eles não foram derrotados, não. Eles foram humilhados. Por isso, nós entendemos o que essa mulher quis dizer com Icabode. Porque ela olhou para... Não foi uma derrota. Não foi perder a arca. Não foi perder o marido. Não foi perder o cunhado. Não foi perder o sogro. Não foi perder... Não, foi uma humilhação. Foi a desgraça total. Ela foi corajosa em assumir que aquilo era um Icabode. Que aquele momento era um Icabode. Eles saem para a batalha. Capítulo 3 e 4. Logo de uma atacada perdem 4.000 homens. Voltam humilhados. E aí os filhos de Eli têm uma excelente ideia. Nós, pelo caminho gosto, daremos jeito na coisa. Vamos levar a arca para o campo de batalha, porque o Senhor estará conosco. E eles fazem um barulho tão grande, que diz o texto que a terra estremeceu. A terra estremeceu quando o povo viu a arca, quando eles chegaram. Isso é o caminho gospel, é a mandiga gospel. E estremeceu, e foi barulho, e faz barulho, e vai lá, e não sei o que. E os filisteus ficaram apavorados. Gente, o que vai ser da gente? Esse povo está vindo aí com o Deus deles que destruiu os egípcios. O que vai ser da gente? O que vai ser da gente? Deus destruiu Faraó sem arca, mas arca sem Deus não é nada. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Isso não vai proteger sua casa. Não adianta vir para a igreja. Isso não vai deixar os seus filhos firmes no Senhor. Não adianta falar que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo. Não adianta você querer isso ou querer aquilo do seu cônjuge. Tem que funcionar na sua vida. Porque tudo isso, sem Deus, o apóstolo diz que é como sino que... Porque falta o quê? Amor. E nós aprendemos uma musiquinha com 3 palavrinhas só. E Deus é... Então o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios da falta de Deus. Deus é amor. Ele está falando da falta de Deus. A arca. Eles perderam o amor, eles perderam Deus. A arca sem Deus não adiantou de nada. Foi um amuleto. Tem gente fazendo isso com a religião, com a prática religiosa, um amuleto. Não funciona. Isso é um caminho de relacionamento, de ouvir, de sentir e dizer: o que está acontecendo comigo? É Deus que está falando com você. Foi isso que o jovem Samuel ouviu. Meus irmãos, para terminar, o nosso Deus é um Deus vivo e ele não pode ser manipulado. Você não tem como manipular Deus. Você não tem como controlar Deus. Não é dizendo que fazendo aquilo ou fazendo aquilo outro Deus vai fazer. Eu fico às vezes pensando no caminho das disciplinas espirituais, porque às vezes entramos no caminho das disciplinas espirituais e achamos que com aquelas disciplinas agora temos o controle de Deus. Não é isso.
Por que eu pratico as disciplinas espirituais? Eu tenho que me responder. Eu tenho que ter essa resposta. Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu congrego? Por que eu tenho comunhão? Por que eu faço essas coisas? Faço isso porque agora eu serei... Não. Eu tenho que fazer isso para me parecer mais com Deus. Esse é o único intuito. Porque ninguém pode controlar Deus. Moisés diz: Deus, mostra-me a tua glória. O Senhor, lá em Êxodo 33, diz: Moisés, eu mostro a minha glória para quem eu quiser. Não é assim, não. Eu faço o que eu quero, o que eu desejo. O Senhor é o único, e Ele não compartilha a majestade dele com ninguém. E o cabode chega quando Deus perde o lugar nas nossas vidas. Quem tomou o lugar de Deus na sua vida? O que tomou o lugar de Deus na sua vida? Quando fazemos da nossa vida uma vida sem a aprovação de Deus, o Icabode chega. Eles vão à batalha, vão com o exército, perdem 4.000 homens, levam a arca, acham que agora, por estremecerem a terra, vão destruir o mundo. Uma palavra só do inimigo. E qual é a palavra? Filisteus, sejam homens. Olha que palavra diabólica, hein? Diabólica porque eles entenderam o caminho da hombridade. E o povo de Israel não. Começaram a usar as coisas do Senhor. Filisteus, sejam homens. E partam para a guerra. E eles matam 30.000 israelitas. Mais de 7 vezes a matança do primeiro combate. Não permita que a glória do Senhor vá embora da sua vida, da sua casa, do seu grupo pequeno. Vá atrás, lute por isso. Senhor, não, não, não. Faça como Jacó, só sairei daqui quando eu for tocado, abençoado pelo Senhor. O Finéias e seu irmão brincaram com o pecado, e o pecado os engoliu. A partir de hoje, não brinque mais com o pecado. Eu quero desafiar todos aqui. A palavra de Deus diz que nós somos justificados. Ou seja, não há mais condenação. O diabo não pode mais nos condenar, nos acusar. Porque quem pagou o preço? Cristo Jesus. Mas o pecado traz doenças. Nós não seremos condenados porque Deus nos perdoou dos pecados de ontem, de hoje e dos pecados de amanhã. A partir de hoje, comece a orar a Deus para confessar os seus pecados para Deus e para ter uma pessoa de confiança para você confessar os seus pecados. E como eu tenho visto isso acontecer? Meus irmãos, são 77 funerais que eu já fiz. E toda vez que eu acompanho uma pessoa em estado terminal, eu tenho visto isso se repetir. Pessoas que passaram a vida inteira com pecado, sem confessarem. Confessam para Deus, mas nós temos que confessar para irmãos de fé. Ore a Deus por um irmão de fé. Uma pessoa de confiança que você possa chegar e falar: olha, eu estou dizendo isso. Tiago diz que quando fizermos isso, teremos cura, sanidade no nosso meio. Muitas das nossas doenças, muitas das nossas patologias têm sido por isso. O salmista diz: quando em pecado eu estava, os meus ossos adoeceram. Davi disse isso. Icabode pode simbolizar
a tristeza de muitas vidas. Mas nem tudo está perdido. Sabe por quê? Existe o Ebenezer. Existe o Ebenezer. Existe o Ebenezer. Uma pessoa nesse meio viu o Icabode, mas ela também viu o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos ver essa pessoa essa noite. Meus irmãos, nem tudo está perdido. Existe o Ebenezer. Existe a vinda do Senhor. Existe a ação do Senhor. Existe a transformação do Senhor. A glória de Deus pode ter ido embora da sua vida, mas eu quero te falar que ela pode voltar. Eu quero te falar que de novo pode acontecer. Então, caminhe para o seu Ebenezer, para a sua pedra fundamental. Que Deus nos ajude. Eu quero orar por você. Pedir aqui para ministrar sobre nossas vidas. Eu quero ser Senhor amado. Eu quero rogar pela sua vida. No seu lugar. Talvez o Icabode tenha chegado à sua casa, à sua vida. Talvez as suas práticas profissionais se tornaram um Icabode. Suas decisões, seu grupo pequeno. Eu quero te desafiar a ir buscar de novo a glória do Senhor, a Shekinah de Deus. E Ele pode fazer isso. Peça isso a Deus. Então, ó, primeira coisa, confesse. Feche os olhos e confesse. É verdade, Deus. Não há mais glória, não há mais bênção nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu filho. Não há mais a tua bênção. Minhas decisões são totalmente fora dos teus planos, da tua vontade. Deus, eu não quero mais isso. Eu quero a tua presença. Quebra a minha vida e a faz de novo. Eu quero ser um pai de honra. Eu quero ser uma pessoa aprovada pelo Senhor. Fique em pé. Eu quero orar por você, se você está assim. Deus, está aí a tua igreja. Está aí pessoas que reconhecem isso. Deus, nós estamos falando, Deus, nós não queremos que a glória do Senhor vá. Deus, nós, ó Deus, queremos, ó Deus. Nós ansiamos, ó Deus, pelo Senhor. Ó Deus, como a corça anseia por águas, ó Deus. Nós ansiamos, ó Deus, pela tua presença, pela tua glória. Deus, não afaste de nós o teu Espírito, Deus. Deus, nós não queremos acordar e perceber que o Senhor não está mais conosco, na nossa casa, nas nossas ações. Deus, purifica nossas mãos, nossas mentes. Deus, nosso coração. Transforma-nos, ó Deus, no nome de Jesus de Nazaré. Eu peço isso, Pai. Eu peço isso no nome de Jesus de Nazaré. Transforma as nossas vidas. Ó Deus, estão aí irmãos e irmãs, ó Deus, que pedem isso. Pessoas que estão levantando as mãos, é isso, eles desejam isso. Deus, eles estão num gesto, ó Deus, num gesto simbólico, levantando as mãos, falando, não, é isso mesmo, a minha vida está assim, mas Deus, eu quero o Senhor. Deus, venha sobre esses que estão com as mãos levantadas, venha sobre esses que pedem, dizem, olha, minha vida está onde está hoje, mas eu quero ser usado pelo Senhor, ter a tua presença. Eu não quero enterrar o meu dom, o meu talento. Abençoe, Pai, no nome de Jesus. Senhor,
Você é um vaso novo nas mãos do Senhor. Dia após dia, dia após dia. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma tarde abençoada. Não se esqueça, se você não tem lugar para almoçar, almoce aqui. Se você não fez comida, almoce aqui. Suba lá no terceiro andar e à noite estaremos aqui pela graça do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Faça uma oração silenciosa. Sente, aquiete seu coração, agradeça a Deus.